Então, alunos do curso de Recepcionista Pro 3.0, voltamos às aulas agora, aula número 2, e em que nós vamos falar sobre exatamente o quê? Vamos ver aqui sobre atendimento, ética e etiqueta, tá? Não necessariamente nessa ordem, como vocês podem ver ali. Atendimento, etiqueta e ética. É muito interessante nós conversarmos sobre isso, porque o profissional recepcionista precisa ter um bom atendimento, conhecer um pouco de etiqueta e ter uma ética profissional, como qualquer outra profissão tem sua ética a ser seguida. Certo? Então, vamos falar aqui, decorrer os slides, conversar um pouquinho a respeito dessas 3 características aí necessárias para o nosso conhecimento e melhorar nossa posição enquanto profissional da recepção. Olha só, sobre o atendimento ao cliente. Vamos ler aqui? Me acompanhe. Até aqui aprendemos a importância da comunicação e dos canais de comunicação. Agora vamos discorrer sobre uma situação recorrente na rotina de um recepcionista, atender a um cliente. O que é um atendimento, gente? Nós vamos pensar assim, atender ao público é tranquilo, a pessoa chega, eu pergunto qual é o serviço que ela quer, entendo isso e encaminho para que seja. Não é apenas isso, a gente já viu aqui um pouco. Mas atender ao cliente requer algumas habilidades específicas e especiais, tá? Atender um cliente nem sempre será fácil. E quem tem que saber driblar as situações adversas é você, é o profissional. É não se deixar levar pela situação, perder a cabeça, por exemplo, com um cliente mal educado, saber seguir atendendo, não é fazer de forma mecanizada e robotizada como muitos atendentes telefônicos. Quantos de nós já atendeu que a pessoa fica, não, senhor, sim, senhor, mas eu estou falando, senhor, o senhor pode fazer tal coisa? Ou, senhora, a senhora pode... Não, senhora, não, isso é uma forma robotizada de atender o cliente. É ter mais uma empatia de se colocar no lugar do cliente e tentar segurar as nossas emoções, né? Porque eu sei que muitos de nós não conseguem segurar na hora ali, né? Mas o profissional da recepção tem que ter uma habilidade de segurar suas emoções para ter um êxito ali no atendimento ao cliente. Então vamos ver. O atendimento corresponde ao ato de recepcionar uma pessoa. Recepcionar, então esse verbo de recepcionar tem que estar sempre presente na nossa cabeça. Atendê-la no que ela solicitar ou encaminhar para quem possa ajudar. O atendimento ideal é aquele que procura satisfazer as expectativas do cliente. Satisfazer, então eu vou recepcionar o cliente, eu vou satisfazer o cliente naquilo que ele busca. E depois assim, normalmente pensamos em clientes quando o assunto é atendimento, mas também existe o atendimento ao cliente interno, que ocorre quando é uma pessoa da própria organização. Fato, vou dar um exemplo aqui disso, a respeito de um cliente interno. Você tem um gerente, o gerente liga lá pelo ramal, liga da sala dele para você e pede para você fazer uma ligação para o prefeito da cidade. Então, você tem que atender esse cliente que é o seu gerente. Ou então o colega da Copa, liga para você e diz que precisa que você chame alguns colegas que deixaram algumas coisas na Copa para que eles recolham. Você vai atender o seu colega ou colaborador da Copa e vai resolver aquilo que foi lhe solicitado. Então, vai satisfazer esse cliente interno, tá? É essa a situação. Vamos ao próximo slide. Ainda sobre atendimento ao cliente. Como prestar um atendimento de qualidade a um cliente externo? Agora nós vamos falar só sobre os clientes externos, tá? Pessoas que chegam que não são colaboradores, não são nossos colegas, não são profissionais como nós ali daquela instituição ou empresa. Como que a gente pode prestar um bom atendimento em que a gente vai solucionar e satisfazer aquele cliente? Com boa vontade, a princípio a gente já conversou, não adianta nada eu
eu me candidatar a uma vaga de recepcionista e eu sou uma pessoa completamente impaciente, mal-humorada, indisposta, sendo que eu preciso ter essas características para ser uma pessoa disposta e de boa vontade, que seja uma pessoa que mais que fala ali, que tenha profissionalismo e, acima de tudo, respeito ao público. Busque ouvir o que as pessoas têm a dizer. Essas são as informações fundamentais para desenvolver um atendimento eficiente. Então, às vezes vai chegar cliente na sua frente que não sabe nem como expressar-se do que real, qual é a real necessidade dele. Ele vai chegar lá dizendo, eu tô com um problema, mas ele não vai saber explicar direito o problema, ou talvez a preocupação dele maior é saber quem pode ajudar ele, mas ele não sabe expressar quem pode ajudar ele. E quem é que vai ter boa vontade, quem é que vai ter profissionalismo, quem é que vai estar ali pensando que tem que fazer o seu trabalho bem feito? Você, o recepcionista. Então é você que tem que estar ali disposto a questionar mais aquele cliente para entendê-lo melhor, a ter paciência e aí resolver de maneira eficiente, né? O que o cliente foi em busca. E sempre contando com o profissionalismo e a boa educação, certo, gente? Imprescindível ter boa educação para ter um atendimento eficiente. Vamos para o próximo slide. Vamos ver esses tópicos aqui a respeito do atendimento ao cliente externo, como a gente está falando. Diz assim: demonstre acolhimento e educação. Sempre que puder, ofereça a possibilidade da pessoa se sentar enquanto espera. Isso é essencial. Se não for, tudo bem, então seja o mais ágil possível. Tenha uma atitude amigável e solícita. Pergunte em que você pode ajudar. Tem pessoas que chegam na recepção e são pessoas meio introspectivas, meio acanhadas, e você tem que ter essa sensibilidade de ver a pessoa chegar meio ali sem saber com quem falar, mesmo sabendo que você está ali para recebê-lo e para conduzi-lo da melhor forma possível, ele fica meio acanhado, a pessoa já é meio tímida. Então você vai ter que perguntar em que pode ajudar, você vai ter que chegar naquela pessoa, né? Tenha essa sensibilidade, não espere que a pessoa chegue. Às vezes a pessoa chega e fica ali parada igual um poste e a gente, não falou comigo, não quer, não é comigo, não falou comigo, não é comigo, não vou resolver nada. Mas você tá ali para isso também, tem essa sensibilidade. Então, vamos seguir aqui. Tenha paciência e não interrompa as pessoas, ouça-as até elas concluírem a fala e depois tenta questionar se você ainda não entendeu. Nunca interrompa, né, essa pessoa. Não atenda telefonemas ou celular durante os atendimentos. E se por um acaso precisar muito, porque, por exemplo, quando eu trabalhei de recepcionista, eu atendia telefone, eram mais de 11 linhas telefônicas, 14, sei lá. Quantas linhas telefônicas às vezes tocando ao mesmo tempo, e eu aqui tinha que atender todas, e ainda atender o público que chegava na minha frente. Então, o que eu fazia? Às vezes eu estava atendendo o telefone, botava aquele cliente para espera, com aquela musiquinha chata, mas é real, botava ele para espera, dizia que ele aguardasse um momento que eu já ia resolver, ou já voltava o atendimento com ele e atendia o cliente ali que estava na minha frente. Concluía o atendimento ali e voltava para a ligação. Ou então, concluía a ligação e aí falava com o cliente, né? E vice-versa. Vamos para o próximo. Haja com igualdade e cordialidade. Nunca se sinta superior, né, gente? Sempre com igualdade. Ele é um ser humano como você, tem dúvidas como você e está ali por algum serviço, né? E por conta dele, que é cliente, você tem um emprego. Então, haja com igualdade e cordialidade. Trabalhe seu sorriso. Isso é imprescindível. O sorriso abre portas, tá? O sorriso desmonta quem veio armado, né? Para por exemplo, alguém que está lá passando por uma dificuldade de saúde, chega numa empresa de saúde, ele chega às vezes armado para botar a boca, que seja em quem for, que não deu o atendimento correto e tudo mais.
várias situações, mas você vai estar ali com um sorriso, já às vezes desarma a pessoa. E essa vontade de ajudar, demonstrando que está ali solícito para ajudar, também desmonta qualquer pessoa que chega armada, certo? Não use gírias e xingamentos ao se comunicar, passe serenidade e confiança. Não fale sobre suas questões pessoais, né? Questão pessoal não é uma questão para ser falada com os clientes externos, né? Evite bocejar ou atitudes que denotem desatenção, né? Caras e bocas, às vezes, quantos de nós já não fomos atendidos por pessoas que faziam, parecia que estava assim, não queriam nos atender e ainda faziam caras e bocas, né? Caretas, tipo, nos ignorando, né? Se fazendo desentendidos. Então, né? Atitudes que denotem desatenção é reprovado. Seja discreto e profissional. Encaminhe a pessoa para outro setor se necessário. Evite usar diminutivos. Mantenha a calma mesmo em situações difíceis. Use um tom moderado de voz. Transmita as informações de maneira rápida e clara, certo? Gente, são coisas que vocês podem passar e repassar durante esse curso, esses slides, e vocês vão sempre lembrar qual vai ser a sua atitude quanto recepcionista, né? Com atendimento ao cliente. Então, como prestar atendimento e qualidade a um cliente interno agora, tá? Um cliente interno, seu colega, colaborador, o seu chefe direto, enfim, responsável direto de você, todas as pessoas que precisam, de uma certa forma, daquilo que você é responsável, do seu serviço. Então, vamos lá. Coloque-se no lugar das pessoas mais uma vez e tente resolver suas solicitações. Pratique a escuta ativa. O que é a escuta ativa, gente? A escuta ativa é não apenas escutar e estar com o pensamento longe, é escutar mostrando interesse e importância na fala do outro para poder ajudar, certo? Seja atencioso, isso é ter uma escuta ativa, dar atenção, certo? Cumprimente e se despeça das pessoas educadamente. Não transfira sua responsabilidade, tá? É sua responsabilidade? Não transfira. Assuma o seu BO, certo? Não toque nas pessoas, mantenha uma distância razoável. Isso aqui, nos dias de hoje, o mundo vai, a partir dessa pandemia, vai mudar. Né? O brasileiro gosta muito do toque, do carinho e tudo mais, mas numa instituição, numa empresa, no mundo corporativo, nem sempre o toque, nem mesmo o aperto de mão é bem-vindo. E depois desta pandemia, todos nós estamos enfrentando o distanciamento social, é mais que necessário, tá? Essa ação de não tocar nas pessoas, manter uma distância razoável. Não se refira à pessoa com intimidade. Mesmo que você já conheça há algum tempo, que ela vá lá, por exemplo, mensalmente na consulta médica, você já conhece lá a dona Joaquina. Aí você, dona Joaquina, aí já está se sentindo íntimo para brincar, para fazer. Evite, a gente não conhece as pessoas, só por elas estarem lá mensalmente, certo? Então, não se refira às pessoas com intimidade. Evite falar alto, não reclame da vida, não faça intrigas, não haja com rigidez, não repreenda ninguém, seja empático, assuma uma postura assertiva e trabalhe em equipe, certo? Isso aqui é como ter um excelente atendimento a um cliente interno. Agora, as ações que nós devemos ter enquanto recepcionistas diante de erros e problemas. Eu errei, ou meu colega errou, ou o cliente chegou de uma maneira inadequada no setor de recepção. Como é que eu vou lidar com esta situação? Peça desculpa se for sua culpa. Explique o que aconteceu, o que ocorreu com calma, evitando se justificar. O que evitar se justificar? Não adianta. Você errou. Não, é por
conta da colega que não sei o que. Não, é por conta que eu entendi mal. Não precisa justificativa. Você errou e pronto, e vai resolver. Tá? Procure corrigir o erro, que é a resolução desse problema, certo? E confira se está tudo bem. Gente, nunca deixa um erro, um problema para trás. Ah, passou, já passou, não vou. Ninguém foi maior afetado, tal. Não deixe, repare seus erros, tá? Corrija. Vamos para aqui o último desse slide. Confira se está tudo bem após a correção e ou solução de algum problema. Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos falar nós já falamos sobre o atendimento ao cliente externo e o atendimento ao cliente interno. Então agora nós vamos entrar para a etiqueta social. Quando a gente fala em etiqueta, a gente pensa, né? Eu não sou uma pessoa de etiqueta. Eu não vim de uma família de berço que tem etiqueta. A gente logo pensa que tem a ver com riqueza, com ser uma pessoa fina e requintada. Não. Etiqueta tem a ver com algumas ações, tá? Que a gente tem que ter, que são imprescindíveis para um mínimo de convivência social ou de convivência em equipe, ou de atendimento, e em especial atendimento a clientes, tá? Atendimento de pessoas. Então, vamos falar sobre a etiqueta social. A etiqueta no ambiente de trabalho se refere a seguir regras e boas maneiras dentro de uma empresa. Isso significa ter um comportamento adequado e disciplinado que deve ser seguido rigorosamente para não prejudicar a imagem profissional ou interferir no sucesso da carreira. Então, quando você for lá para a entrevista de emprego, né, e que você tem que ir ciente disso, de que você vai precisar ter um comportamento adequado para determinada empresa. Você tem que analisar se aquela empresa ela é mais formal ou se é uma empresa mais relax, né? Mas todas as empresas elas têm um código de conduta, de como o funcionário, de como o colaborador deve se portar. Então, se você não está disposto a se portar de determinada forma ou a ser disciplinado conforme a empresa busca, já seja claro, tá? E já nem vá a essa entrevista. Do contrário, tenha sucesso se você for do comportamento adequado de tal instituição e for um profissional disciplinado, você vai ter sucesso nessa carreira, certo? O segundo parágrafo que mais diz ali pra gente. Algumas vezes, para solidificar essas regras, algumas empresas possuem o seu próprio código de conduta, é o que eu falei, que consiste em um conjunto de princípios que orientam os trabalhadores sobre como devem se comportar no ambiente de trabalho. Este documento é feito justamente para ajudá-lo a entender qual é o comportamento que se espera, certo? Que você tem. É importante, então, se a empresa tem, disponibilizar esse código de conduta para você quando você entrar na empresa, para que você tenha esse conhecimento, certo? Lembrando que a gente tem que conhecer tudo e principalmente o código de conduta da empresa, para saber qual é o comportamento esperado e você se adequar àquele comportamento, para se manter muito tempo naquele emprego. Terceiro parágrafo aqui. Isso é um fator que interfere positivamente nas relações entre os colegas e os gestores. Também, se o seu comportamento for realmente compatível com a formalidade que o emprego exige, a tendência é que abra novas portas no mercado. Isso é verdade. Se o seu empregador vê que você é uma pessoa que está adequada dentro daquele código de conduta da empresa, e outras habilidades e outras situações que chamam a atenção em você enquanto profissional, você pode ter certeza que vai abrir novas portas aí no mercado. O outro parágrafo diz: no caso do não cumprimento das regras, isso interfere negativamente na visão que os demais colaboradores têm sobre você. E caso essa impressão se estenda à diretoria, isso pode resultar em demissões por justa causa. Já comentei sobre isso, né, gente? Então, não, por que entrar numa vaga, assumir uma vaga que numa empresa que tem um código de conduta da qual você não acredita ou não quer se adequar, né? Você vai sofrer
demissão por justa causa em algum momento. Ó. Aí no último parágrafo ele diz: tenha em vista, portanto, que é fundamental manter a etiqueta no ambiente corporativo nos seguintes pontos. Vamos ver no próximo slide esses pontos. O que é o profissional, né? Qualquer profissional, mas aqui nós estamos falando especialmente do recepcionista, tem que seguir regras de etiqueta. Respeito. Respeito não é só na empresa, né? Todo ser humano gosta de respeito. Respeito é bom, todo mundo gosta, já diz aquele ditado, né? Então, em qualquer relação, seja pessoal ou profissional, as pessoas devem pautar no respeito ao próximo. Portanto, no ambiente corporativo, você deve estar preparado para ser bem educado e respeitar os colegas, certo? Outro ponto, pontualidade. Evite chegar atrasado no trabalho, principalmente trabalhando na recepção, que é a porta de entrada do local. Ainda que imprevisto venha a ocorrer, os atrasos não podem ser frequentes, gente. Isso inclui respeitar os horários de pausa e de almoço. Por favor, sejam pessoas pontuais nos seus empregos. Você está recebendo pela hora que trabalha também. Vamos lá, evite brincadeiras e discussões. Gente, não cabe dentro do ambiente de trabalho discussão, né? Feio. Procure resolver esses problemas dentro do ambiente de trabalho, mas procure não chegar ao problema de uma discussão, por exemplo. E brincadeira, só se for realmente assim a empresa que não tem problema, são brincadeiras saudáveis, não brincadeiras pesadas, certo? Então, todo excesso ele pode pesar, né? Tanto para mais quanto para menos. Então, evite brincadeiras e discussões. Vamos para o próximo slide, gente. Qual é o próximo ponto, então? Cuidado com o que diz. Nós devemos pensar real no que vamos dizer para os nossos colegas, o que vamos dizer para as pessoas que chegam, a conduta que nós vamos ter no dia a dia de trabalho, né? Pensar antes de falar, nem que seja segundos antes de abrir a boca. Vamos pensar no que vamos falar, vamos respirar fundo, vamos ter cuidado nessa etiqueta de termos palavras adequadas, colocarmos as palavras no momento certo, tá? Evitando impulsos desnecessários que podem trazer podem trazer algum risco de você ficar mal visto, né, naquele ambiente. Boa vontade e obrigações, já falamos sobre isso, boa vontade de resolver as coisas, tanto que não é sua obrigação, mas que é um plus que você pode dar, né? Você é uma pessoa dinâmica, você é uma pessoa que gosta de mostrar trabalho. Não é... Mostrar trabalho, gente, é diferente daquela pessoa que quer ficar bajulando o chefe, né? Mostrar trabalho é realmente uma pessoa que é proativa, que faz mais, que faz além daquilo que ele é proposto, certo? Além das suas obrigações. Então, seja empático, ajude seus colegas, ajude as pessoas que se aproximam de você, tá? Que pedem ajuda. Você só terá bons frutos, é o que diz aqui, ó, na sua carreira, se puder fazer assim. Assuntos pessoais no trabalho nós devemos evitar. Problemas pessoais não devem ser levados para o trabalho, gente. Somente você assim evita variações de humor e queda de produtividade, tá? Respeito pela privacidade. Não invada a privacidade de terceiros, inclusive no que diz respeito a documentos e computador pessoal. Em qualquer situação, não acesse informações sem consentimento nem compartilhe dados confidenciais da empresa com outros indivíduos ou organizações de fora da companhia. Isso aqui não precisava nem estar aqui, gente. Uma pessoa completamente mal educada e sem etiqueta e sem noção, principalmente, quem compartilha dados daquela empresa e pode ser considerado até crime, certo? Então evite isso, respeito pela privacidade dos seus colegas, sua e da empresa. Não beba em ambiente corporativo. Isso aqui é até engraçado tá aqui, mas infelizmente acontece da gente ter que lembrar as pessoas, né? Que beber no ambiente corporativo é proibido em qualquer caso, fumar, às vezes
isso não é uma coisa grave, mas fumar no ambiente externo, no ambiente aberto, nunca dentro de algum ambiente, certo? E sempre em horário de intervalos ou horário que não é o horário do seu trabalho. Vamos para o próximo slide. Então, a ética profissional é o que? É um conjunto de normas e regras, como nós já falamos, que determina as condutas esperadas do profissional no ambiente de trabalho. Falamos sobre o código de conduta de cada empresa, a ética nesses casos, são diretrizes. Então, aqui está falando um pouquinho, né? Vamos ver aqui, ó, onde diz algo que deve ser levado em consideração é que, apesar da competição existir nos ambientes profissionais, isso não significa que possa haver margem para falta de caráter ou desvio de conduta, gente. Né? Embora haja competição, você acha que seu colega lá está com um pouquinho de ciúminho de você, porque você é uma pessoa proativa, faz mais do que ele, a sua ética profissional diz que você deve se manter fazendo o seu, sem se preocupar se aquele colega, o problema que é dele se ele está enciumado, ele tem que resolver o BO dele, né? Ele tem que se resolver lá, vai procurar uma pessoa para ajudá-lo, vai procurar um psicólogo, vai se tratar. Você não tem nada a ver com isso. Esse é o sentimento dele. Você está fazendo o seu trabalho bem feito, eficiente, deixa ele lá. Então, isso é uma ética profissional antes de mais nada. O espaço para bons profissionais sempre vai existir. É muito melhor destacar-se pela habilidade, além de ser mais honroso do que passar por cima dos outros para obter reconhecimento. Tá? Jamais diminua os seus colegas. Sempre exalte seus colegas. O serviço de ninguém é menor ou maior do que o outro. Todo mundo ali está trabalhando porque necessita, todo mundo ali precisa cuidar de suas famílias, todo mundo ali, sabe? Não prejudique ninguém. Mantenha-se com a ética mínima profissional, certo? Vamos para o próximo slide ver, então, próximo ponto dessa aula de hoje. Nós falamos já sobre atendimento ao cliente, sobre etiqueta social. E agora nós vamos falar sobre ética profissional. Então vamos lá. O conhecimento e as habilidades técnicas do profissional jamais vão ser o bastante se este não for confiável. Então não adianta vocês aqui estarem no curso, né, de recepcionista Pro 3.0 se certificando deste curso, tendo conhecimento, né, das habilidades e técnicas profissionais, se vocês forem pessoas que não são confiáveis, pessoas sem ética profissional. Então, por isso, disse dos funcionários que sustentam seus comportamentos e suas ações, almejando o respeito e a cooperação, que esses são os indivíduos éticos. Confira agora alguns exemplos de ética profissional. Então, vamos ver alguns exemplos. Humildade, né? Tenha humildade para aprender, para ouvir os outros colegas, tenha humildade para ouvir as pessoas que chegam na sua frente tentando resolver problemas, tá? Isso é ter ética profissional. Integridade, gente, jamais percam a integridade. Integridade é ser 100% profissional, 100% pessoa agradável, 100%. Isso é ser íntegro nas coisas que se acredita, íntegro naquilo que você assumiu, você assinou um contrato profissional, seja íntegro e respeite aquele contrato, aquelas regras, não quebre essas regras de contrato. Isso é ser uma pessoa ética profissional, né? Ter integridade, certo? Esses são alguns exemplos. Vamos para o próximo slide, então. Obediência às regras e hierarquia da empresa, nós já falamos sobre isso. Isso mostra que a pessoa tem uma ética profissional. O comprometimento com a empresa, o comprometimento com suas próprias responsabilidades, o comprometimento com o meu colega, o comprometimento com as pessoas que chegam na minha recepção, estar comprometida com a empresa, com o ambiente institucional, vestir a camisa, certo? E
Educação e respeito entre todos. Nós já falamos sobre isso. E vamos para o último slide. Eram esses, não tem o último, esse é o último slide. Então, gente, recapitulando aqui a nossa aula de hoje, para terminarmos, né? Já alcançamos aí 30 minutos de aula. Atendimento ao cliente, né? O que é o atendimento ao cliente? Nós já falamos aí. Etiqueta social e ética profissional. Tá? Seguimos para os exercícios que está logo aí abaixo dessas aulas estão as questões de exercícios comentados e nós vamos conversar um pouquinho lá recapitulando essa aula de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Nos vemos nos exercícios comentados e depois na aula número 3, certo?